Hoje a lista é só de filme novo. Filme que saiu ontem e que nem o estagiário da Netflix sabe que existe ainda. Eu sou Pablo Zorzi, o terror dos cinéfilos chatos, o apresentador mais bonito e humilde do YouTube, e tô aqui para te apresentar 8 filmes de terror e suspense que foram lançados recentemente e que quase ninguém viu. Tem fantasma, tem velho maluco e tem até dinossauro. Creia. Começando com um filme que prova que serviço comunitário pode ser pior que ir pra cadeia. Em Asilo Maligno a gente conhece o Max, um nóia completo que é pichador, tá sem emprego e obviamente vai preso. Pra não ir pro Chilindró, o papai dele, que tem uns contatos, consegue dar um jeitinho, trocar a pena por serviço comunitário como zelador numa casa de repouso chamada Green Meadows. Aí tu pensa, beleza, o máximo que ele vai ver é dentadura em copo e vai ter que limpar a bosta de velho. Só que não. Chegando lá, o Max, que já vive atormentado pela morte do irmão, recebe a regra de ouro do terror. Filho, seja bem-vindo, limpe o que quiser, mexa no que quiser, mas jamais suba ao quarto andar. E o que é que o nosso gênio pichador faz no segundo dia de trabalho? Óbvio, ele ouve uns barulhos estranhos e sobe pro quarto andar. E lá, meus anjinhos, é onde habita o capiroto. Lá o Max não acha só velho jogando dominó, ele acha idoso em estado catatônico, idoso com insanidade preso em cadeira de roda, idoso de tudo que é jeito. E para melhorar, ele dá de cara com um casal de jovens de 80 anos fazendo nheco-nheco com umas máscaras estranhas, percebendo logo que o asilo é só uma fachada para experimentos sinistros com os noninhos. Asilo Maligno, um típico filme nonsense onde a explicação científica não é necessária para o que acontece. Vale o play? Vale. Dá uns cagaço, pena que não está disponível em streaming nenhum. Então, já sabe. A Longa Marcha foi o primeiro livro que o Stephen King escreveu lá nos anos 60, quando ele ainda estava na faculdade. Antes de Carrie, antes dele ter dinheiro para comprar um carro. E como quase todos os outros livros dele, esse também virou filme. Na história de A Longa Marcha, a gente está num lugar onde acontece uma competição nacional cujo prêmio é, além de uma boa quantia em dinheiro, o que tu quiser. Sim, tu pode pedir qualquer coisa. E a regra é simples. Uma tropa de adolescentes tem que andar. Só isso, andar sem parar numa estrada para sempre até que só sobre um. Se tu diminuir o ritmo para menos de X km por hora, tu toma um aviso. Se tu parar para amarrar um tênis, tu toma um aviso. E se tu tomar 3 avisos em menos de uma hora, a escolta militar que está do teu lado te dá um tiro na cabeça. Fim de jogo. E o filme, assim como o livro, é uma carta de ódio gigante. É o Stephen King, lá nos anos 60, olhando para o recrutamento militar obrigatório e para a guerra do Vietnã e gritando: vocês estão mandando o moleque para morrer de graça, seus retardados. E A Longa Marcha acerta em cheio nessa metáfora, porque os caras são tratados igual gado. Eles não têm nome, eles se chamam pelo sobrenome, e tem o major que comanda o show e trata todo mundo como peça de tabuleiro. Só que é aí que vem o pulo do gato. O que fode a tua cabeça não são os tiros, é a amizade. Os moleques, no meio daquela merda toda, sabendo que vão morrer, eles viram brothers. Eles criam laços, eles contam piada, eles dividem uma última bolacha. Ou seja, a alma do filme é essa fraternidade. E é isso que torna tudo 1000 vezes mais cruel. Porque o filme te obriga a gostar dos caras para depois te mostrar um sendo baleado na tua frente, enquanto o melhor amigo dele não pode nem olhar para trás, senão ele é o próximo. A Longa Marcha não tem susto, não tem jumpscare, é só horror psicológico mesmo. Bom filme. Que mexer com o jogo do copo ou aquelas tábuas Ouija pode dar merda, isso todo mundo sabe, ou quase todo mundo. E em Witchboard, Espírito Assassino, que é um remake de um filme lá dos anos 80, o pessoal aprende isso do jeito difícil. Na história, conhecemos a Amy, uma ex-viciada que está querendo abrir um restaurante com um noivo. Certo dia, ela tá lá, andando sem rumo, e encontra um disco de madeira todo estranhão, com termo em latim gravado e um pêndulo feito com osso de dedo humano. E o que uma pessoa normal faz? Deixa o troço lá, reza 10 Pai Nosso e sai correndo. Só que o que a nossa querida Emily faz? Nossa, que lindo, vai ficar ótimo de enfeite no meu novo restaurante. Editor, salva de pau. Pesquisando um pouco, a Emily passa a desconfiar que aquele artefato foi amaldiçoado pela bruxa Naga Sot, no mesmo momento em que passa na TV uma reportagem de que um item idêntico sumiu do museu da cidade. É o mesmo? Óbvio que é o mesmo. Só que a Emily, que é burra, que é uma porta, pensa:
não deve ser o mesmo. E aí começa a desgraça, até porque deve ter um monte de disco de 300 anos com o dedo pendurado, espalhado por aí. Com o elenco todo parecendo que saiu de Malhação, Witchboard Espírito Assassino é um festival de cocô do início ao fim, e eu nem sei por que ele tá aqui nesse roteiro. Ah, eu lembrei, eu acho que é pra eu poder falar mal. É um filme tão burro que na melhor cena, um cadáver ele prende uma porta para impedir o noivo de fugir. Só que a porta, ela é vai e vem, de modo que era só empurrar pro outro lado que ia abrir. Enfim, maluco sou eu que assisti esse troço. É uma porcaria, foge, eu prometo que o próximo vai ser melhor. Frankenstein, dirigido pelo meu parceiro Guillermo del Toro, tem uma história que todo mundo já conhece. O Dr. Victor Frankenstein, um cientista brilhante, decide brincar de Zeus catando pedaço de defunto, costurando tudo, dando um choque e é isso aí. Criar um monstro. Só que vindo do Del Toro, vocês já sabem o que esperar. Primeiro, o monstro vai ser repulsivo, só que um repulsivo bonito, artístico. Segundo, vai ser triste pra dedéu, já que o novo filme da história antiga foca na tragédia da criação, no monstro que só queria ser amado e no criador que é um cuzão. Não é terror pipoca, é aqueles horror gótico e melancólico que vai te fazer ficar pensando, meu Deus, que desgraça, meia hora depois que o filme acaba. E é justo por isso que o filme funciona tão bem, é a estrutura que te pega. Inclusive, pensando um pouco, a gente passa o tempo todo aqui no canal analisando o que faz uma história ser boa, o que faz um roteiro funcionar, o que é uma reviravolta, como um vilão é bem construído. E eu sei que quem tá aqui me assistindo é gente viciada em narrativa, em contação de histórias. E eu também sei que muitos de vocês têm uma ideia na cabeça, de livro, de roteiro, só que sempre que pensam em botar no papel, trava. Eu sei como é, eu já fui o imbecil da criatividade, até que um dia eu parei de ser artista e comecei a ser profissional, e foi essa virada de chave que me fez sair do zero para ser escritor da maior editora do país e ter história minha vendida para virar filme. Eu levei muito pé na bunda para aprender e juntei tudo num bate-papo chamado Caixa Preta do Escritor. E aqui tá o pulo do gato. O maior problema é que todo mundo quer te ensinar a escrever melhor, só que ninguém te ensina a jogar o jogo do mercado. Então nesse bate-papo eu te dou a planta baixa para tu estruturar toda a tua história e ainda eu te mostro como hackear o sistema, eu falo de dinheiro e eu te dou o passo a passo exato para ser publicado. Quer dar uma conferida? Então acessa o link na descrição e para vocês aqui do Capivara eu vou dar um presente, R$100 de desconto, além do desconto que já tem no site. O cupom é Paquita de Satanás. Só que corre que o cupom e o desconto podem inspirar a qualquer momento. Eu sei exatamente o que tu pensou quando viu o trailer de GOAT e viu o nome do Jordan Peele piscando em letra maior que o título do filme. Já achou que era o novo Corra, o novo Nós, né? Pois é, senta lá, Cláudia. Te pegaram de otário, porque o Jordan é só o produtor e provavelmente só passou na sala do editor, tomou um café e disse oi. Então, te acalma. E a história até que começa bem, com a gente acompanhando o Cameron Cade, um quarterback que tá no auge, pronto para ir para a liga profissional. Só que um belo dia, um torcedor descontrolado, um Zé Ruela completo, ataca ele e fode a carreira do moleque. Quando o Cameron tá no fundo do poço, quem aparece? O herói dele, o seu ídolo máximo, o lendário Isaiah White, que vira para ele e fala, calma anjinho, vem pro meu complexo de treino isolado no meio do nada, que eu te recupero. E o moleque com o olho brilhando vai. E é aí que o sonho vira pesadelo. Chegando lá, o Cameron descobre que o herói não é nada daquilo. O carisma do cara se transforma num bagulho sombrio e o Cameron percebe que tá numa armadilha e que o treinamento parece mais uma lavagem cerebral de seita maluca. E é aqui que o filme tropeça e cai de boca na bosta. Porra, Pablo, de novo filme ruim? Calma, respira. Porque eu sei que tem gente que vai curtir, afinal, GOAT tenta ser inteligente. Ele quer ser cabeça. Os críticos vão dizer que é uma alegoria profunda sobre a idolatria, obsessão, masculinidade tóxica. Vão querer fazer um paralelo do futebol com uma seita, coisa que no papel até que é boa ideia, só que na tela nem tanto. É como se os roteiristas tivessem uma baita ideia, mas não tivessem a menor ideia de como fazer a ideia. Veredito do Capivara, a premissa é boa, a execução ficou meio sem sal. Embora eu tenha certeza que muita gente vai curtir. Quer ver filme bom mesmo sobre obsessão e treinamento de maluco? Então vê o Splash, Em Busca da Perfeição, filme que GOAT podia ter se inspirado para ficar melhor. Intervalo comercial, chegou a hora que a gente separa os adultos das crianças, os financiadores de boleto dos mãos de vaca. Tu que é mão de vaca, então pelo menos faz o básico, dá like, se inscreve,
e ativa o sininho. É mão de vaca, leia ser pobre, né? Mas se tu é espectador da elite, um anjinho de Deus aqui na Terra, clica no botão Seja Membro aí embaixo e entra pro Clube da Capivara. Lá tem emoji exclusivo pra tu mandar no chat, tem vídeo que sai antes pra todo mundo, tem live onde eu falo mais merda ainda e respondo tuas perguntas ao vivo. Então auxilia o pai, porque viajar 2 vezes por ano custa caro. E aproveitando o intervalo, eu vou deixar nos cards e nas telas finais, mas esses 2 vídeos onde eu indico mais filmes novos pra ti. Não perde. Em We Are Not Safe Here, a gente vai conhecer uma professora supimpa, a Rachel. E professor já é uma raça que sofre, visto que tem que aguentar ranhento dos outros o dia inteiro, de modo que sumir às vezes é quase um prêmio. Só que aqui, o sumiço não é um prêmio. A Rachel desaparece. Some, evapora, ninguém sabe, ninguém viu. Um belo dia, depois de um tempo, eis que ela brota do nada na casa de uma amiga, uma artista que mora numa casa entulhada de tranqueira. Aí tu pensa, ok, voltou, só que não muito. Isso porque a Rachel não reapareceu só para tomar café e para conversar. Ela voltou mais louca que o Batman, completamente paranoica, contando uma história de que aquilo que assombrava ela na infância voltou. E aí o filme vira um show de horror, porque tu não sabe se a Rachel virou a doidinha do centro ou se o bichão tá vindo mesmo. E pra piorar, tem uns malucos que aparecem do nada usando uns sacos de fronha ensanguentado na cabeça. We Are Not Safe Here, um filme ok, longe de ser perfeito, cujo objetivo não é te contar uma história bonita, mas sim te deixar desconfortável. E nisso ele acerta. Que negócio bizarro da porra. Dinossauros tocando o terror? Temos. Primitive War se passa em 1968 durante a Guerra do Vietnã, onde um pelotão de boinas verdes some num vale no meio da selva. O coronel chama então o Esquadrão Abutre, um time de soldados de elite, e fala: encontrem os caras logo. Aí o esquadrão vai pra lá, pula de paraquedas no vale e começa a achar coisa estranha por todo lado. Pegada de pássaro gigante, pena do tamanho de braço, até que um dos soldados é atacado por uma criatura invisível. Andam mais um pouco, dão de cara com uns Velociraptor. Correm, encontram tiranossauros. E como se já não fosse ruim que chega, o esquadrão ainda está sendo rastreado por um grupo de soldados soviéticos. É tipo americano versus soviético versus T-Rex versus Velociraptor. Aí tu pergunta, mas Pablo, seu lindo e sensual, como caralho os dinossauros foram parar no Vietnã? Desse jeito. Um cientista soviético construiu um colisor de partículas no meio da selva para teleportar a tropa soviética para qualquer lugar do mundo. Só que o primeiro teste deu merda, abriu um buraco para o tempo errado e puxou os dinossauros para o Vietnã em 1968. Genial. E só para constar, Primitive War é baseado num livro, de modo que eu não sei o que droga o cara que escreveu usou, mas eu quero usar também. E como todo mundo que tem mais de 2 neurônios sabe, o livro é sempre melhor que o filme, porém, pela primeira vez em algum tempo eu vou dizer, é uma adaptação legal, já que os caras souberam cortar o que não importava do livro e mantiveram a alma da história no filme. E o mais importante de tudo, o CGI é bom. Acredite, os dinossauros são bem feitos. O problema é que não tá em nenhum streaming ainda, assim como a maioria aqui da lista. Murder Report é um horror coreano onde a gente acompanha a Sun Jo, uma repórter que se diz experiente e que tá louca por um furo de reportagem, uma matéria que vai botar o nome dela na capa. E é aí que o Dr. Yang Hong, um psiquiatra famosão da cidade, liga pra ela e diz: oi, tudo bem? Então, eu sou um serial killer, eu já matei 11 e eu quero dar uma entrevista exclusiva pra ti. E aí a nossa repórter experiente faz o quê? Marca num lugar público, tipo uma padaria de esquina com umas 20 pessoas olhando, né? Não, ela não avisa ninguém sobre o que está acontecendo e vai sozinha para uma suíte de hotel se trancar no quarto com um maluco que acabou de dizer que matou 11. E o filme é basicamente essa entrevista, é 100% diálogo, mas é um diálogo que parece uma briga de foice, porque o psiquiatra é calmo e manipulador. Ele tá ali jogando um xadrez mental com ela. E a Sun Jo tá lá se cagando de medo, só que tentando criar a história da vida dela. Só que cada resposta que o cara dá é uma armadilha, cada pergunta que ela faz pode ser a última, e o filme te deixa o tempo todo na dúvida entre o que é verdade e o que é manipulação. Murder Report. Será que o cara é um assassino mesmo ou só tá tentando fazer a guria de trouxa? Vai saber. Eu sou Pablo Zorzi, confere as listas que eu deixei aqui dos lados. Fui!